Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Como vocês sabem, eu me chamo Priscilene e eu estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E o nosso assunto de hoje são as figuras de linguagem. Antes de mais nada, me responda aí. Você sabe o que é figura de linguagem? Você usa figuras de linguagem no seu dia a dia? Bom, isso é o que nós vamos descobrir. Figuras de linguagem nada mais é do que expressões que revelam modos não tradicionais de usar as palavras. Então, eu tenho os modos tradicionais, que é com seu sentido convencional, e eu tenho os modos não tradicionais, que são esses que possuem outros sentidos, que possuem outras dinâmicas, certo? E aí, vamos ver em quantas classificações essas figuras são divididas. Adianto para vocês que ela é dividida em figura de palavras, figuras de pensamentos, figuras sintáticas e figuras semânticas, tá certo? Então, são essas 4 classificações. Dentro de cada uma dessas classificações, há subclassificações, tá certo? Como, por exemplo, as figuras de palavras. Nós temos primeiro aqui a comparação. Então, é quando eu, na minha oração, eu uso uma palavra para fazer uma comparação, uma relação de semelhança entre os termos. Então, eu faço a relação de semelhança e uso a palavrinha-chave lá, como, por exemplo, o como. Quando eu digo assim, minha mãe é como uma flor, então esse como está ajudando nessa relação de semelhança. Por consequência, aqui eu tenho uma comparação. Parecidíssimo com isso, nós temos a metáfora. O que seria a metáfora? Também é uma relação de semelhança. Porém, essa minha relação de semelhança, ela também tem essa questão de fazer comparações, porém eu não tenho aqui de forma alguma aquela palavrinha, o como. Eu não tenho essa palavrinha para determinar. Então eu não digo minha mãe é como uma flor, eu digo minha mãe é uma flor, certo? Geralmente eu estou afirmando alguma coisa quando eu me trato aqui de falar da metáfora. Eu vou só dando uma pincelada, gente, que é para o vídeo não ficar muito longo. Depois disso, nós temos a perífrase. A perífrase nada mais é do que uma palavra ou uma expressão usada para nomear algo por meio de uma característica. Por exemplo, se eu digo que eu moro na Terra da Luz, onde eu moro? Se eu digo que eu moro na Cidade da Cobra, onde eu moro? Cidade da Cobra é Cascavel, né? Então, nós sabemos do que se trata o assunto quando nós percebemos através da sua característica. Aqui eu tenho uma perífrase. Já a metonímia, eu tenho também essa questão de lembrar de outra coisa através de um nome específico, mas aqui no caso é quando eu troco o autor pela obra, quando eu troco a marca o produto pela marca, quando eu troco o cantor pela música, o cantor pelo ritmo. Então, geralmente quando eu faço isso, como por exemplo, se eu digo que eu vou comprar um Nescau. O que eu vou comprar? Um achocolatado, né? Então, certamente eu não digo que eu vou comprar um achocolatado, eu digo que eu vou comprar um Nescau. Então, eu troquei o produto pela marca. E nesse momento eu tô fazendo a metonímia. Quando eu digo leio José de Alencar, eu não li o José de Alencar, eu li uma obra dele, certo? Então, isso tudo aqui é caso de metonímia. E tem muitos outros casos, mas eu estou resumindo aqui para vocês, tá certo? Depois nós temos a catacrese. Catacrese nada mais é do que o emprego de um termo significando outro, por falta de uma palavra própria, como por exemplo, quando eu digo assim, a perna do óculos, a azia da xícara, o pé da mesa. Então, quando eu falo isso, eu certamente estou trocando, eu estou deixando de dizer o nome específico daquilo ali, por dizer um nome que eu criei, um nome que popularmente foi criada uma convenção para chamar aquilo ali, né? Porque não tem nome específico. É a perna do óculos, é a asa da xícara, é o pé da mesa, é o braço da cadeira. Depois disso, nós temos aqui também a sinestesia. Sinestesia me lembra impressões sensoriais,
O que seria isso? Quando eu digo que alguém tem um perfume doce, digo, ai, passou a menina aqui com um perfume tão doce. Gente, eu provei o perfume dela para saber que era doce? Não, eu apenas associei aquele cheiro que eu estava sentindo ao cheiro de algo doce, ao cheiro provavelmente de frutas, né? Depois nós temos também a antítese. O que seria a antítese? Você sabe o que é uma tese? Ah, professora, tese é uma ideia. Ok. Então, se a tese é uma ideia, a antítese é uma antitese, ou seja, uma ideia contrária, uma ideia oposta, tá certo? Então, quando eu tenho essa ideia oposta, como por exemplo, Vinícius de Moraes dizia, tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, tristeza e felicidade são ideias opostas. Nós temos aqui, no caso, uma antítese. Nós temos alguém que se parece muito com essa antítese, que é o paradoxo. Porém, o paradoxo é algo absurdo. Tem, sim, essa questão de ideias contrárias, porém é uma coisa meio que absurda. Por exemplo, quando eu dizia assim, Chico Buarque dizia, só o vejo na ausência. Então, quando diz só o vejo na ausência, como é que eu vejo alguém se esse alguém está ausente? Isso pode significar que eu só percebia que a pessoa era importante quando a pessoa não estava presente, né? Só dá valor à pessoa quando ela não está mais em nossa presença. É assim que as pessoas costumam dizer, né? Só vai dar valor quando perde. É exatamente isso que ele queria dizer. Então, aqui eu tenho um paradoxo. Temos o eufemismo. O eufemismo, ele atenua o sentido de uma frase e ele abranda o sentido de uma frase, como, por exemplo, quando diz assim, fulano virou estrelinha. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele faleceu, né? Quer dizer que ele não está mais entre nós. E quando eu digo que fulano não está mais entre nós, eu também estou atenuando, também estou suavizando uma notícia. Geralmente notícias bem pesadas, né? Depois disso, nós temos a hipérbole. Gente, a hipérbole é muito fácil. É o exagero. Como as pessoas costumam dizer, 1000 perdões. Olhem, 1000 perdões. Eu tenho aqui um exagero. Eu não vou falar perdão 1000 vezes. Perdão, perdão, perdão. Até 1000 vezes. Eu não vou fazer isso, né? Então, quando a pessoa fala 1000 perdões, quando o Cazuza cantava, te trago 1000 rosas roubadas. Isso tudo aqui é questão de exagero. E se é exagero, é hipérbole. Depois nós temos a prosopopeia, que eu também posso chamar de personificação. Essa prosopopeia é quando, por exemplo, tem características humanas em seres não humanos. Como o Luan Santana diz naquela música Eu Vou Ser o Mar e Ela, que a lua beijou o mar. Gente, se a lua beijou o mar é porque ela tem boca, e o mar também tem. Então isso significa que eu estou atribuindo características humanas a seres que não são humanos, certo? E quando a banda Calypso cantava A Lua Me Traiu, olha só, quando a Joelma cantava isso, ela dizia que a lua me traiu, quer dizer que a lua tem sentimentos, quer dizer que a lua tem características humanas, e ela é um ser não humano, certo? Então aqui eu tenho a prosopopeia, ou personificação, fique à vontade para chamar como quiser. Depois nós temos a ironia, que é uma inversão de sentido. Tá varrendo a casa? Não, tô sujando, né? Geralmente é isso que a gente ouve quando a gente vê falar da ironia, né? A primeira frase que nos vem à mente. Misturando um pouco aqui, eu já tenho aqui as figuras de sintaxe, né? As figuras sintáticas, que é a inversão. É quando eu altero a ordem direta das frases, né? Quando em vez de falar sujeito, verbo e complemento, eu falo tudo o contrário. Quando eu digo eu perdi você em apenas 1 minuto, eu tenho aqui sujeito, verbo e complemento. Agora, quando eu digo assim, em 1 minuto só perdi você, como o Dilcinho canta na sua música Péssimo Negócio, você sabe muito bem que aqui há uma inversão da ordem direta da frase. Por isso, nós temos aqui uma inversão, ou podemos chamar também de hipérbole, tá certo? E aí é só para vocês perceberem que a figura de sintaxe, ela envolve a estrutura da frase, ela envolve o local onde cada elemento da frase está inserido,
E eu não vou me aprofundar nesse assunto hoje, porque é só uma pincelada geral, tá bom? Então, só para relembrar, figuras de palavra, nós temos a metáfora, a comparação, a metonímia, a catacrese, a sinestesia, a perífrase e a antonomásia. Nas figuras de pensamento, nós temos a hipérbole, nós temos o eufemismo, nós temos a ironia, nós temos também a prosopopeia, a antítese, o paradoxo, o clímax. Nas figuras de sintaxe, nós temos elipse, silepse, pleonasmo, zeugma, polissíndeto, assíndeto, anacoluto e anáfora. E nas figuras fonéticas, nós temos a literação, paranomásia, assonância e onomatopeia. A onomatopeia vocês lembram muito, porque são os sons escritos, certo? Então, nós não vimos tudo no nosso vídeo, mas eu vou deixar aqui um card para vocês acompanharem a explicação de cada uma dessas figuras. E fiquem à vontade para comentar, fiquem à vontade para entrar em contato caso haja alguma dúvida, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham se interessado pelo assunto e até a próxima.